Dia sétimo ano, olha aí a aula de hoje. A gente vai falar um pouco a respeito da escravidão no Brasil, o tráfico negreiro, que a gente vai ainda tá falando para vocês como é que tudo começou, para a gente fixar a aula de ontem e complementar essa aula de hoje com a página 119. Deixa eu colocar aqui para a gente ver direitinho. 119 e 120, tá bom? Para quem tem o livro aí pode acompanhar direitinho, sossegado. Que eu coloquei um esquemazinho aqui que é a mesma coisa que está lá no livro de vocês, só que está mais esquematizado, tá bom? Então olha só, século XV, XIV, XV, XVI, os reinos africanos tinham até um certo desenvolvimento. Os mais desenvolvidos eram esses, né? Gana, Egito, Núbia e Cush. Eram reinos que tinham grandes organizações, o Estado era muito poderoso, haviam grandes obras públicas, né? O Egito, por exemplo, tinha as pirâmides poderosas lá, enfim, tinha aquela cultura toda riquíssima, né? Aquele passado glorioso. Só que isso aí foi mudando com o tempo e também com a chegada dos europeus, tá? Fora esses aqui, haviam muitos outros países aí na África que sofreram muito com guerras internas, né? Chamadas também de guerras civis, guerra civil, onde é uma guerra dentro do próprio país. Então essas pessoas lutavam entre si, essas comunidades guerreavam, e o resultado disso é que esses vencidos eles tornavam-se escravos e poderiam ser vendidos para os europeus, né? Mas como é que o europeu ia fazer essa compra? De que maneira? Foi o que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar no próximo slide aqui. Os europeus eles eram trocados por mercadorias, né? Aliás, os escravos eram trocados por mercadorias. Mercadorias. O nome dessa troca de mercadorias sem a utilização de moedas a gente conhece por escambo, tá? Então, escambo é a troca de mercadoria por outra sem a utilização de moeda. É como se você trocasse um quilo de feijão por um quilo de arroz. Ou então uma mercadoria, no nosso exemplo, um escravo por alguns barris de aguardente, que a gente chama também de cachaça, enfim, né? E seria comercializada com outros países também, pelos próprios africanos. Não era só para eles beber não, era mercadoria para eles fazerem comércio também com europeus de outras regiões, tá bom? Então aí no caso o português pegava o escravo, né, colocava nos seus navios. A gente também chamava esses navios de navios tumbeiros ou navios negreiros, né? Em capacidade mínima, eles colocavam um monte de pessoas lá dentro para serem transportadas até o Brasil. Que mercadoria os europeus utilizavam para fazer essa troca por escravos? Nós temos aqui alguns exemplos, ó. Aguardente, tecidos, armas, até porque armas eram necessárias para eles brigarem, né? Os europeus pensavam até nisso. Pólvoras para alimentar as armas, fumo e também açúcar. E como nós já vimos em aulas passadas, o açúcar era muito valorizado e todo mundo queria essa moeda chamada açúcar, também funcionava como uma moeda, né? A própria natureza de raridade que o açúcar tinha, era muito raro o açúcar, né? Se a pessoa tivesse um quilo de açúcar, ele podia guardar até para o neto dele, deixar como herança, de tão espetacular que o açúcar se tornava dentro da sua importância para a economia europeia. Depois, com os engenhos, com o aumento da produção, aí o açúcar foi perdendo mais o valor e tal. E também foram aparecendo os concorrentes holandeses. Os holandeses foram concorrer com os portugueses, aí o açúcar baixou mesmo o preço, aí ficou meio em crise, né? E de onde é que esses escravos, essas pessoas eram trazidas? De onde é que os portugueses iam buscar? Em alguns países africanos, como Costa do Ouro, que depois passou a ser chamado de Costa do Marfim, Guiné, que é o nome de um país também africano, da Nigéria, né? Enfim, esses países existem até hoje, essa nomenclatura, né? Angola, que também fala português, inclusive. Moçambique também fala português. E também do Congo, que foi colonizado pelos belgas, né? Congo.
Tem o Congo inglês, tem o Congo belga. Havia uma divisão ali entre ingleses e belgas também. E para onde esses escravos eles eram levados para alguns estados como Maranhão, Pernambuco, Pará, Alagoas, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Eram para essas regiões que esses escravos eles eram vendidos em feiras e galpões. Eles eram, digamos assim, comercializados como mercadorias, né? Lembrando aqui que que a capital do Brasil era Salvador e futuramente ia mudar para o Rio de Janeiro, a capital. Mas a primeira capital nossa foi essa, Salvador. Tá bom? Deixa eu passar novamente o slide. Aqui nós colocamos uma observação sobre os navios negreiros ou tumbeiros, né? Que os escravos acabavam morrendo, muitos deles sendo jogados ao mar, e muitos daqueles que eram considerados rebeldes também eram jogados ao mar e açoitados e batidos, né? Pelos proprietários dos navios, né? Os traficantes de escravos. Com o tempo essa prática vai se tornar ilegal. A gente vai ver aí futuramente nos nossos próximos assuntos que essa prática vai ser considerada ilegal pelos ingleses. Os ingleses obrigam o mundo todo a abolir esse tráfico de escravos, tá bom? Não porque os ingleses sejam bonzinhos, não, é porque estava atrapalhando a revolução industrial deles, tá bom? Quando chegar na revolução industrial a gente vai ver esse pedaço aqui. Muitos escravos morriam de banzo, como eu falei na aula passada, né? Banzo é uma doença que causava uma tristeza muito grande. A gente chama isso hoje aqui no Brasil de depressão. Né? Não é frescura não, é doença mesmo, tem que ter tratamento. Muitos escravos adoeciam de banzo. Né? Quando chegavam ao Brasil, como eu falei na aula passada, eles eram batizados, né? E mudavam de nome, recebiam nomes cristãos. Josué, Davi, Moisés, tudo isso aí era o nome que eles recebiam. Moisés, né? Seu nome agora vai ser Arão, o irmão de Abraão, né? Arão. Enfim, mudava de nome. Assim, esses escravos, eles eram recrutados para trabalhar, não era só na roça não, tá? Não era somente no engenho de açúcar não. Eles eram levados para as fazendas, né? Claro. Depois eles eram levados também, muitos deles eram levados para as minas para procurar metal precioso, e lá morriam enterrados debaixo das cavernas e até também morriam, adoeciam, porque tinham que ficar dentro d'água o tempo todo procurando diamantes, né? Procurando ouro ali, peneirando em grandes peneiros, tá bom? Muitos deles também iam para casa, iam fazer trabalhos domésticos em casa. É aqueles chamados trabalhadores domésticos, né? Assim, no sentido mais vergonhoso que possa ser, porque eles não ganhavam nada, iam ficar lá tomando conta da casa, enfim, fazendo todo o serviço. Eles eram chamados escravos domésticos, viu? Tem trabalho doméstico, mas o nome é escravo doméstico, tá bom? E muitos desses escravos também se tornavam vendedores. Como assim? O patrão, o dono deles, colocava eles para ir vender na rua, vender doce, cocada, vender pãozinho, vender seja o que fosse na rua, para voltar para casa e dar todo o dinheiro para o patrão, né? Para dar todo o dinheiro para seu dono. É uma categoria de escravo que com o tempo ela acaba conquistando alguns direitos, porque muitos patrões começaram a pagar alguma coisa para esses escravos, certo? E com o tempo esses escravos trabalharam tanto, mas tanto mesmo, que acabavam até comprando a sua liberdade. Os vendedores. Eles também eram chamados de escravos de ganho, tá bom? É chamado também de escravos de ganho. Eles acabavam comprando a sua liberdade. Essa liberdade era um documento chamado de carta de alforria, tá bom? Carta de
alforria, assinada pelo seu patrão lá embaixo. Pronto, ele estava livre, era livre, certo? Mas era difícil conseguir isso, muito difícil, mas conseguia. Havia a possibilidade dele se tornar livre comprando a sua liberdade. Tá bom? Acontecia também muitas revoltas, né? Os escravos, quando chegavam ao Brasil, não tinham para onde correr ou fugir. Mas com o tempo, aprendendo o idioma, aprendendo a cultura do país novo que eles estavam vivendo, eles começaram a organizar fugas, né? Organizar fugas, né? Revoltas e rebeliões. Muitas dessas fugas, eles saíam pelo interior do Brasil e se organizavam em comunidades. Tá? Se organizavam em comunidades. Essas comunidades foram chamadas de quilombos. Então o escravo não era assim todo bobinho não, ele se organizou em comunidade. Lá nessas comunidades ele tentava formar ali um pequeno estado com um chefe, um líder, e pessoas morando e praticando a sua cultura, né? Que era uma cultura proibida pelos donos de escravo. Por exemplo, suas danças eram proibidas, suas rezas, suas orações, o culto a seus deuses eram proibidos. Enfim, tudo isso daí havia proibição. Com o tempo o pessoal percebeu que, já que eles fugiam para praticar a sua cultura, muitos permitiram que eles praticassem nas fazendas mesmo, né? E acabou-se que muita religião escrava foi misturada com a católica, né? E acabou-se que vendo aí uma miscigenação nesse sentido, né? Por exemplo, Jesus foi chamado de Senhor do Bom Fim, mudou um pouco do nome, por causa dessa mistura de culturas, tá bom? Vamos ver mais um pouco a respeito dessas fugas de escravos. Os quilombos, eles eram o quê? Como eu falei para vocês, comunidades, né? E esses refúgios comunitários de ex-escravos, que quando o cara fugia não era mais escravo, então ele era um ex-escravo. Marginalizados, índios perseguidos e sertanejos. Tudo isso poderia ser encontrado dentro dos quilombos. E o maior quilombo do Brasil foi o chamado Quilombo de Palmares. Ele ficava entre Alagoas e Pernambuco. Tá bom? Esse quilombo ele foi estudado até pela National Geographic. National Geographic dos Estados Unidos. National Geographic. Fizeram uma matéria enorme aí sobre o Quilombo dos Palmares. Descobriu-se que ele foi o maior quilombo da América Latina. Viu? Com mais de 25 mil moradores lá dentro. Entre ex-escravos, pessoas que eram pobres e marginalizadas, e esse quilombo cresceu tanto que estava fazendo comércio com outras regiões. Eles faziam comércio com outras comunidades. E até negociavam com o governo federal. Ainda teve isso também, né? O governo de Pernambuco, por exemplo, negociou muitas vezes com o Quilombo dos Palmares. Negociação de paz, negociação enfim, tudo quanto era negociação eles faziam. Compra de mercadorias, venda de mercadorias, né? Só que ele foi queimado, esse quilombo, todinho queimado pelos bandeirantes, né? Pelo pessoal que, digamos assim, que eram mercenários para procurar escravos fugidos. Os bandeirantes acabaram queimando o Quilombo dos Palmares, mais precisamente o bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Foi o grande responsável pela guerrilha aí entre o Quilombo dos Palmares. Hoje só existem mesmo resultados de comunidades que antigamente foram quilombos, que hoje a gente chama de quilombolas. Tá bom? No nosso livro, aí na página 120, mostra a imagem de um capitão do mato. O que é um capitão do mato?
Capitão do mato era o cara que ia capturar os escravos fugidos. Geralmente ele era alguém que conhecia muito bem o território. Era um ex-escravo, ou então alguém que já passou por muita dificuldade na vida, que acabou, digamos assim, sendo obrigado a conhecer o território para procurar escravos que fugiam. O cara tudo amarrado aqui do lado. Viu? Nesse quilombo aí chamado de Palmares, houveram dois líderes, o Canga-Zumba, né? Canga-Zumba e o Zumbi, que não era a mesma pessoa não, viu gente? O Canga-Zumba é um e o Zumbi é outro. O Canga-Zumba gostava mais de negociar com o governo, enfim. O pessoal até desconfiava que ele era traidor, né? Acabou sendo envenenado. Dizem que foi envenenado, outros dizem que morreu de causas naturais. Assumiu o Zumbi era mais fechadão. Ele fechou o quilombo, não quis mais negociar com ninguém. Foi por isso que o pessoal acabou invadindo também o quilombo dos Palmares, se sentindo aí, até certo modo, prejudicado pelos quilombolas. Então, gente, olha só. Dentre tantas culturas que os africanos deixaram pra gente, na parte da alimentação, uma herança muito rica na parte da música, da dança, né? Destaca a capoeira. A gente destaca a capoeira como sendo uma manifestação de dança. Só que essa dança nascida em Angola e desenvolvida no Brasil, né? Na verdade ela é considerada totalmente brasileira, porque ela foi uma dança em Angola, mas no Brasil ela se tornou uma luta, e o pessoal não entendia. Quando o pessoal percebeu que era uma luta, já era tarde demais, né? E muitos capoeiristas foram utilizados como armas contra a opressão do senhor de engenho, ou contra a opressão dos fazendeiros. E futuramente, no Recôncavo Baiano, em Recife, muitos capoeiristas foram utilizados para perseguir opositores políticos, né? Teve até isso também. Então aí nós fechamos a página 120, tá bom? Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. A aula hoje foi mais esquematizada, para a gente não ficar só lendo o texto. Foi mais explicativa. E depois a gente comenta a atividade que vai na próxima semana a respeito desse assunto. Tá bom, gente? Então tenham um ótimo dia, se cuidem, usem máscaras, não precisam sair de casa. Tá bom? Tchau, abraço do tio.